Olá, seja bem-vindo de volta ao Rio Oil and Gas Studio, uma parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e a agência EPBR. Hoje a gente está aqui com Pedro Zalan, geólogo, mais de 30 anos de Petrobras, uma pessoa extremamente conhecida na área de petróleo e gás. A gente vai bater um papo com ele sobre os leilões de petróleo, a visão do geólogo que o Zalan é sobre os leilões de petróleo. Zalan, a gente tem agora na sexta-feira o último leilão da era Temer, a quinta rodada do pré-sal, né? E temos aí alguns leilões já marcados para o próximo ano, mas estamos encerrando um ciclo aí de retomada, né, de licitações, vamos dizer assim. Como é que você está vendo essa retomada, essa reoferta diária que vem vindo nos últimos 2 anos? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, PBR. Obrigado pela oportunidade de é um prazer para a gente ter você de discutir aqui. Esses assuntos aqui. É um prazer imenso. Bom, eu como um geólogo exploracionista que a vida toda atuou na área de exploração, para mim foi um dos melhores acontecimentos que houve, foi a retomada dos leilões, as ofertas de bloco. E até melhor do que antes, porque vieram 2 tipos de ofertas, né? A oferta dos blocos no regime de concessão em todas as bacias brasileiras e a oferta de blocos no pré-sal no regime de partilha. Então isso deu uma dinâmica à indústria de petróleo brasileira que não havia antes, Então nós estamos agora com várias companhias estrangeiras, nacionais, concorrendo, mas concorrendo mesmo, batendo a Petrobras, né, no bom sentido, como no último leilão, né? E uma diversidade de etnias, de culturas corporativas e de plays geológicos sendo adquiridos, contratados. Então eu vejo da melhor maneira possível. Estou muito satisfeito e o otimismo que acompanhou até agora, né? Tivemos a 14ª rodada, a 15ª rodada, teve a 2ª do pré-sal, a 3ª do pré-sal, a 4ª do pré-sal e agora a 5ª do pré-sal. Acho que a rodada de sexta-feira vai fechar com ouro esse ciclo, né? Que a gente espera não seja um ciclo, seja apenas o início de uma coisa mais contínua e regular. Legal. A gente, quando a gente dá uma olhada nesses leilões e o que vem acontecendo, a gente consegue identificar algumas coisas que talvez possam virar uma tendência. Por exemplo, as majors atuando na margem leste, ali no pré-sal, né? Bacia de Santos, Bacia de Campos, e ainda grandes companhias buscando outras áreas, como Potiguar, Ceará e tal. Como é que você tem visto esse movimento? Como é que você enxerga esse movimento dessas empresas? Onde as majors estão indo? Onde as companhias de médio porte estão indo? Como é que você avalia esse movimento? Olha, isso mostra que as diversas culturas corporativas que existem mundo afora acreditam no potencial da margem brasileira como um todo, né? Nós tivemos um grupo de majors que apostou na margem equatorial, né? E adquiriu blocos excelentes na Foz do Amazonas, né? E mais recentemente em Ceará, Potiguar, né? Barreirinhas teve também muita procura, vendeu todos os blocos que foram oferecidos há alguns anos atrás. E então as majors, várias majors, diversas culturas corporativas, e Total, British Petroleum, a Exxon, né? Todo mundo na margem equatorial, que é um mundo diferente do pré-sal. Depois veio particularmente a Exxon em Sergipe, Alagoas, né? Cercou as descobertas da Petrobras numa estratégia que é bastante comum no mundo afora, né? Você tem um núcleo de descobertas, quem pode compra ao redor, né? E a Exxon fez isso e está comprando, quem tinha terreno lá, ela está comprando e pondo para fora, está certíssimo, né? Espírito Santo teve companhias estrangeiras entrando. Então, isso é fora o pré-sal, né? Então, isso mostra que
as diversas culturas corporativas acreditam no potencial geológico exploratório da margem continental, não só no pré-sal. E quando a gente chega no pré-sal, então é óbvio, né, que elas acreditam demais. Então, isso para mim, em suma, mostra o quê? Que a margem brasileira oferece uma gama de oportunidades que interessa a todas as companhias majors do mundo. Você citou a Foz do Amazonas. A gente tem uma dificuldade lá hoje de licenciamento, né? A Total, a BP e outras empresas que estão lá não estão conseguindo licença para fazer poço. Mas vou fazer uma pergunta para você, para o geólogo, né? Como é que a gente escuta muito a questão das descobertas que estão sendo feitas mais um pouco acima, né, na Guiana e tal. E como é que ali, aquela região da Foz? A gente pode dizer efetivamente que deve ter continuidade daquela descoberta lá de cima? Quase que com certeza absoluta, né? Sabendo que a certeza absoluta de um geólogo é 95%. Mas sim, quando na rodada 11 aqueles blocos foram leiloados por bônus recordes para a época, né? Só havia uma única descoberta do outro lado na Guiana Francesa, que era os Aédios. Com base nessa única descoberta, Foz do Amazonas arrecadou um dinheirão e vendeu a maioria dos blocos de águas profundas, né? Fora do cone do Amazonas. Todo mundo na esperança de repetir os Aédios. De lá para cá, vieram as descobertas na Guiana, pela ExxonMobil. Hoje ela já contabiliza e publica e anuncia 4 bilhões de barris de óleo equivalente recuperáveis, em 8, 9 descobertas. E a repetição de Zaédios numa escala muito maior. Então, as firmas que já estavam na Foz do Amazonas, na costa do Amapá, já estão prontas para repetir esse sucesso. A Total tem 9 locações, a British Petroleum acho que tem 2 ou 3, Queiroz Galvão tem. Então, elas já fizeram a sísmica 3D, fizeram as locações. Eu tive a oportunidade de olhar o 3D de algumas delas e eu vi lá situações fantásticas que eu tenho quase certeza absoluta serão campos gigantes, se um dia forem perfurados. Então, geologicamente, sim, aquela região do Amapá, entre o cone do Amazonas e a fronteira com a Guiana Francesa, e até mais para os lados e para o sul, Pará, Maranhão, tem todas as condições de repetir o sucesso que a ExxonMobil teve na Guiana. A gente tem, quando você fala em campo gigante, tem como a gente dar um parâmetro, como foi gigantes, como foram as descobertas da Bacia de Campos, ou como foram o pré-sal? Olha, na faixa de 500 milhões de barris recuperáveis a 2 bilhões de barris recuperáveis, individualmente, né? Como essas reservas na Guiana estão distribuídas em 8, 9 descobertas, são 4 bilhões, né? Então, a coisa é na casa de muitas centenas de milhões a poucos bilhões, né? 8 descobertas, 9 descobertas somam 4 bilhões de reserva recuperável. Então, é nessa faixa aí, sabe? Mas a gente consegue fazer um parâmetro disso com o que a gente tem hoje na Foz? Na Foz? Sim, porque é o mesmo play. O mesmo play significa as mesmas rochas reservatórios, os mesmos tipos de lençóis turbidíticos, as mesmas trapas estratigráficas mergulho acima, a mesma rocha geradora, o mesmo tipo de óleo, tudo igualzinho, irmão gêmeo, sabe? E na sísmica, indicadores diretos de hidrocarboneto como bright spot, flat spot, tudo isso está presente nos 3Ds que foram atirados na Foz do Amazonas. Então, com certeza quase que absoluta, se desses 9, 10 poços fossem furados, 2, 3, 4 grandes descobertas seriam feitas. É uma pena que o licenciamento ambiental do Brasil não compreenda isso e não encare com um pouco mais de cuidado e atenção a importância econômica disso para a nação e para um estado pobre como o Amapá, carente de recursos, de
de empregos, né? Que o Amapá seria o estado mais diretamente beneficiado com isso, com royalties extraordinários, empregos em abundância e uma atenção voltada a desenvolvimento. Mas sim, resumindo, eu tenho uma grande convicção de que o sucesso da Guiana poderá ser repetido na Foz do Amazonas nos blocos da rodada 11 e posteriormente nos que eventualmente foram ofertados um pouco ao sul do Cone, já no estado do Pará e no litoral do Maranhão. A gente vê que essa aposta das empresas vão até lá, né? Até mais embaixo, né? E continua em Barreirinhas. Aí Barreirinhas já vai repetir o sucesso do outro lado do Atlântico, da Guiana, da Costa do Marfim. Sim. Que aí você junta, é igualzinho. Então, a British Gas, na época, e acho que a Premier, apostaram, compraram todos os blocos oferecidos no BID 11 da Bacia de Barreirinhas, apostando na repetição do sucesso de Guiana e Costa do Marfim, com Jubilee ou a Enéa, que já estão em produção, já produzem mais de 100 mil barris de óleo por dia. Tá? Então, a Shell comprou a British Gas, a BP também tem blocos em Barreirinhas, então também é outra bacia que deve estar pronta para repetir o sucesso da margem oriental do Atlântico, de Guiana e Costa do Marfim. Descendo bastante e indo até a bacia de Pelotas, a gente, várias vezes que a gente conversou, você demonstrou otimismo comigo, com a bacia de Pelotas, mas acabou nunca indo para frente, as empresas nunca apostaram muito. O que você acha que acontece ali? Eu sou um exploracionista, então eu estou sempre olhando muito para frente. Uma vez que uma província está descoberta, o pré-sal, né, os subditos de campo, eu falei, que beleza, que ótimo, mas vamos procurar agora algo novo, né? Porque isso que está descoberto vai ser uma questão de tempo descobrir o resto. Já se sabe a fórmula, já se sabe o caminho, né? Vamos para uma outra área nova, desconhecida, fronteira. Essa é a Bacia de Pelotas. A Bacia de Pelotas tem todas as condicionantes geológicas que a Guiana, Foz do Amazonas, Barreirinhas, a Costa do Marfim e Gana tem. O sistema geológico é exatamente o mesmo. E Pelotas é uma bacia gigante. Agora, furaram-se alguns poços rasos, apenas 2 poços de água profunda. A bacia tem 8 ou 9 poços e o resultado deles é ruim. Então, essa bacia, isso é comum no mundo todo, bacias ficarem estigmatizadas por um início exploratório ruim. Sabe? Dizem que o Mar do Norte só explodiu mesmo depois do 80º poço. Bacia de Campos só explodiu depois do 9º poço, né? Então, isso é comum. A Bacia de Pelotas tem 8, 9 poços. Campos só explodiu no 9º, garopa. Então, o que acontece? Falta uma empresa acreditar numa área de ultrafronteira, fazer um investimento e furar um poço muito profundo. E outra coisa para piorar a situação, o Uruguai, né, vendeu seus blocos na Bacia de Pelotas, todas as grandes foram para lá, BP, Total, British Gas, a Cosmos, que é responsável pelas descobertas na Guiana Francesa e lá na Guiana também, a Cosmos, ou a Toulon, uma das duas, são áreas que elas são responsáveis por Gana e Costa do Marfim, eu me enganei. Bom, todo mundo comprou área no Uruguai, todo mundo fez sísmica. Aí a Total furou o primeiro poço, seco, é um balde de água fria. Piorou o estigma da Bacia de Pelotas. Mas se você for ver geologicamente o que a Total furou um poço rasíssimo, embora fossem 3.400 metros de lâmina d'água, 2.000 metros de coluna sedimentar. O objetivo que ela furou era muito raso. Se ela tivesse furado mais 3.000, 4.000 metros, tinha chance de encontrar acumulações, mas então você tem que pensar em poços de 7.000, 8.000, 9.000 metros na Bacia de Pelotas para ter um sucesso econômico. Você diria, que profundidade enorme. No Golfo do México se fura poços com 10.000, 11.000 metros,
tranquilamente, rotineiramente. Então é uma questão de quando se esgotarem as coisas fáceis, como a margem equatorial, o pré-sal, com certeza... A margem não está tão fácil assim, que não está dando para fazer... Pois é, então você vê como está longe, né? Zalan, para a gente concluir, qual que é a sua aposta para sexta-feira no leilão do pré-sal? Você acha que a gente vai ter 4 áreas, 2 que estão sendo rebidadas e 2 que são novas? Como é que você está vendo isso aí? Qual que é a sua aposta? Bom, das 4 áreas, eu não tenho dúvida que Saturno e Titã terão uma concorrência muito grande. Talvez 2, 3 consórcios bidarão em cada uma das 2, né? Acredito que a Petrobras vá também, embora curiosamente não tenha declarado preferência, não sei. Mas eu acho que 2, 3 consórcios bidarão em cada um dos 2, Saturno e Titã. Dos 2 blocos, Saturno tem a vantagem de ter uma outra estrutura, que é Dione, que é menorzinha. Mas Dione tem um possível flat spot, que é uma feição sísmica que indica a presença de hidrocarbonetos. Se aquilo for um flat spot mesmo, você teria uma grande certeza, uma grande probabilidade de que aquela pequena estrutura tem hidrocarboneto. Ora, se a pequena tem, a maior, que é Saturno, deve ter. Então, Saturno é esse bloco muito bom, Titã é muito bom, e eu volto a minha atenção para Pau-Brasil, que não teve nenhuma oferta na terceira rodada. Olha, eu entendo por quê, porque ele está muito perto de Júpiter e a indústria tem medo de repetir o alto teor de CO2, 70%, que Júpiter tem. Mas o Peroba, que a Petrobras comprou, a extensão sul de Tupi, e que ela vai furar ainda esse ano ou no início do ano que vem, tanto que ela acredita em Peroba, o Peroba é irmão gêmeo do Pau-Brasil. O Pau-Brasil é exatamente igual ao Peroba. E a distância de Peroba para Tupi é a mesma para Júpiter. Então, se fosse por medo de CO2, Peroba também teria que ser um sinal verde. Então, eu acho que a indústria subestimou o Pau-Brasil na terceira rodada, mas eu acho que não deveria subestimar nessa rodada. Ainda mais que o bônus de assinatura caiu pela terça parte. Era 1 bilhão e 500, agora é 500 milhões. Então tem uma pechincha no mercado, que é o Pau-Brasil. Tá? E o bloco de Tartaruga Verde, Sudoeste Tartaruga Verde, é um play pós-sal. São estruturas de carbonatos, muito produtores do Albiano. São pequenos, a Petrobras declarou sua preferência, né, sua exclusividade nesse bloco. Então, acredito que a Petrobras vai comprar sem concorrência, né? Não acredito que algum outro consórcio se aventure a pegar um bloco de pós-sal, de carbonatos pequenos, tendo 3 blocos excelentes de pré-sal. Então, acredito que Saturno, Titã vai ter concorrência e vai sair. Eu acho que deveria ter concorrência em Pau-Brasil também, porque é uma estrutura muito grande para não ser perfurada. E talvez só saia Tartaruga Verde pela Petrobras. Mas acredito que vai fechar com ouro esse ciclo de ofertas de blocos. Tá certo. Zalan, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por aceitar nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Felipe, foi um prazer, estarei sempre à disposição para estimular e incentivar a exploração nas nossas margens. Valeu, obrigado, Zalan. Obrigado, então. Gente, continua acompanhando o Estúdio Rio Oil & Gas no site da EP Brasil, www.epbr.com.br/estúdio.